Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Vamos fazer uma aula prática sobre chaves de criptografia utilizando o serviço de KMS da AWS, que vimos na aula passada toda a parte teórica. Agora vamos ver na prática como utilizar em conjunto com outros serviços da AWS. Vamos então abrir o console da AWS para criarmos nossa primeira chave KMS. Então aqui no console eu já tenho ela como serviços recentes que eu já utilizei, mas provavelmente se vocês não utilizaram, vocês vão ter que procurar aqui ou em serviços. Ele fica na parte de segurança aqui embaixo, só para mostrar para vocês aonde fica localizado a parte de segurança e seus serviços. Então aqui, ó, segurança, identidade e conformidade. E aqui você tem o Key Management Service. Ou então, da forma mais prática, que é procurar por KMS. Então vou acessar aqui o serviço. E como sempre, quando você não tem nada criado ainda, ele traz para a página inicial, que traz uma descrição de como funciona o serviço, quais são os seus benefícios. Por exemplo, ele é totalmente gerenciado. Eu não tenho que gerenciar nenhum servidor. Eu pago apenas pelo uso do serviço da chave criptografada e por chamadas. Como funciona o gerenciamento de chave centralizado. Como integro com outros serviços da AWS de forma nativa. Como eu posso fazer auditoria. Eu não tenho nenhum compromisso a longo prazo de utilização do KMS, posso utilizar por um período, depois deixar de utilizar essa chave. Não tenho nenhum contrato. Como funciona a segurança da sua chave e todos os dados de confiabilidade e auditoria desse serviço. Aqui nos conceitos básicos, vou abrir outra página, inclusive, você pode também ver como funciona a parte de custos. Todos os serviços, além dos benefícios e como utilizar, você tem como ver, inclusive, a visão, além da visão geral, a visão de preço, de custos desse serviço, que é o que vamos ver agora, para vocês entenderem um pouco mais. Então aqui você sempre tem em cada serviço a definição de preço. Então eu vou clicar aqui na definição de preço e nele você vai ter a descrição de como funciona o cálculo do preço deste serviço ou de qualquer outro que você utilizar. Então, o KMS, inclusive para esta aula, é importante vocês saberem que o KMS é cobrado por mês por chave. Então, cada chave tem um custo de $1 por mês e ele tem um nível gratuito de chamadas, que é até 20.000 chamadas por mês, você não paga nada. Então, ele cobra a cada 20.000 chamadas, sendo as primeiras 20.000 totalmente gratuita. Então, se vocês seguirem esse hands-on aqui comigo, fizerem aí também, vocês vão ter o custo de $1 neste mês, pois a gente não vai chegar a fazer 20.000 chamadas para criptografar os nossos dados. Vamos ficar abaixo desse número. Porém, vai cobrar a criação, que é de $1 pelo mês de utilização. Você deletando, será só isso que vai cobrar da sua conta, ok? É importante vocês saberem que terá esse custo aí no seu cartão de $1. Então aqui temos 3 tipos de chaves, como falamos na aula anterior, que são as chaves proprietárias da AWS, que a gente não paga por elas, podemos utilizar essas chaves padrão. Nós não temos acesso direto, não sabemos o código, como que é essa chave por trás. Ela é totalmente segura. Porém, caso o cliente queira criar sua própria chave de administração, ele também pode criar no KMS. Ou então, se ele quiser um nível ainda maior de segurança, temos o HSM, onde a AWS disponibiliza um hardware e nós, como clientes, subimos uma aplicação que vai gerenciar todas as chaves de criptografia e todo o trabalho de encriptar e decriptar os nossos dados. Então a AWS não tem nenhuma visão do que acontece na nossa aplicação, nem no hardware, obviamente. Não vamos fazer
o hands-on com HSM, pois o custo é muito alto. Esse hardware tem um alto custo aqui para a gente. Então vamos focar no KMS, que é o serviço mais utilizado pelo mercado e é o mais importante para a prova. Então aqui podemos criar dois tipos de chave. Para este nível de practitioner não é tão importante você saber a diferença entre chave simétrica e assimétrica. Vamos utilizar aqui para a aula a chave simétrica, ok? E aqui eu tenho mais algumas opções avançadas também que eu posso configurar, caso seja necessário. Então aqui eu posso criar um KMS, que é o que a gente vai criar na aula de hoje. Eu posso importar uma chave para dentro do meu KMS, uma chave que eu mesmo criei. Ou eu posso criar com o Cloud HSM, que é o que no caso não vamos fazer aqui, pois o custo do hardware é bem alto e não vale a pena aqui para este nível de prova, tá? Então vamos focar aqui no KMS, que é o funcionamento para os demais é bem parecido, porém esse é o serviço mais importante e mais utilizado aqui na AWS. Então selecionamos o KMS e vamos dar um nome, que fica ao seu critério. Eu vou colocar aqui como teste cabeça na nuvem, que é o nome do nosso portal, e vou colocar uma descrição que é opcional. Aqui mais abaixo eu posso adicionar tags, que ajuda muito no custos, mas não é necessário, é apenas opcional para o nosso caso e utilização aqui no hands-on. A próxima tela é de definição de permissões administrativas desta chave. Então, é a permissão que o meu usuário vai ter. Então, quem que vai ter permissão para administrar essa chave, que seria do nível de criação e deleção. Então, eu vou adicionar esta permissão na role que eu já tenho criado para o meu usuário administrador. Fizemos lá no início, nas primeiras aulas de IAM e criação de conta AWS, a criação da nossa função. Criamos e vamos adicionar nela, que é o do Cris Admin. Eu acredito que vocês também criaram esse grupo de administrador para associar o seu usuário IAM, então adicione nesse mesmo grupo de usuários. A próxima definição é para definir as permissões de uso da chave, não de administração, é diferente. Então neste passo é onde você adiciona alguma role ou função em português, quem vai poder acessar a sua chave em tempo de execução, qual serviço ou qual usuário pode utilizar o KMS para encriptar ou decriptar o dado, isso em tempo de execução. Então, neste passo, como eu não tenho ainda criado uma role para a aula de hoje, nós vamos criar no momento de utilização. Então, não associa nenhuma função nesse momento, pois não temos ela criada. Aqui a política, né? Como eu disse, essa política ela vai estar atrelada ao serviço. Então, ela está sendo criada apenas com o meu usuário. Como vocês podem ver, eu selecionei aqui o usuário e a conta, que é o Cristiano Andrade, que vai conseguir fazer todas as chamadas de APIs no console da AWS KMS. Então, nossa chave aqui está criada, é uma chave simétrica. Vou clicar aqui para vermos alguns detalhes, algumas informações adicionais desta chave. Então, temos o ARN ali em cima, temos a política da nossa chave, aqui é onde fica a política, aqui os dados de criptografia, então uma chave simétrica, a origem AWS KMS. Eu poderia adicionar tags aqui depois da criação. E eu posso definir se essa chave ela vai alternar periodicamente, ela vai gerar uma nova a cada ano, que seria naquela penúltima aba. E temos também o aliases, que é o nome que a gente utiliza em conjunto com outros serviços, o nome AWS, ou
é bem comum vocês verem o ARN, o endereço desse KMS. Então vamos utilizar ele em conjunto com outros serviços. O primeiro será o S3. Vou abrir ele em outra página para não fecharmos aqui o nosso serviço KMS, pois vou precisar copiar o ARN em algum momento. Então aqui estou no console do S3 e vou criar um novo bucket, dessa vez utilizando uma chave de criptografia KMS. Então vamos criar um bucket novo. E só para lembrar, vocês têm que definir um nome de bucket de forma global, que não seja utilizado por ninguém, pois ele tem um endereço que é validado de forma global, não se esqueçam disso. Então vou colocar aqui como teste-cris-kms teste 543. Bem difícil que alguém tenha escolhido esse nome. Coloque algo bem aleatório assim, para que não corra o risco de existir já um nome já criado de bucket. Aqui nas políticas vamos manter bloqueado mesmo. Mais para baixo a gente tem a questão de versionamento do bucket, seus arquivos vão ter versões, não precisamos alterar. E chegamos na parte de criptografia, que é a parte que interessa aqui para a aula de hoje. Geralmente e durante as nossas aulas, nós sempre criamos com a criptografia desativada, pois não era relevante para aquele momento. Então aqui para a aula de hoje nós vamos ativar a criptografia padrão. E aqui temos algumas opções, que a primeira é a opção básica da AWS, que é utilizar a chave da própria AWS SSE S3, que é uma chave que não tem um custo mensal, assim como o KMS, ela é totalmente grátis. E temos a segunda opção, que é utilizar uma chave de cliente, que é utilizar um KMS. E aqui ele vai abrir mais 3 opções, que é utilizar o KMS, o AWS S3, que é gratuito, utilizar uma chave KMS e podemos selecionar aqui o ARN dela. Assim que a gente escolhe a segunda opção, eu consigo selecionar no combo aqui na caixinha abaixo. Vamos até conferir se é o mesmo aqui, ó. Eu posso ou copiar ou selecionar, que é a opção ali de baixo. Insira o ARN de chave mestra do KMS. Então aqui eu posso criar selecionando a chave que a gente já criou. E vou dar criar o bucket criptografado utilizando a nossa chave de KMS. Então aqui eu já tenho o meu novo bucket criado e vamos ver as informações básicas dele. Então abrir aqui as opções, eu posso carregar um arquivo. Então eu vou selecionar um arquivo qualquer aqui do meu desktop e vou fazer o upload dele. Selecionei aqui um arquivo qualquer, vocês podem selecionar qualquer arquivo mais simples aí disponível para vocês. Aqui eles trazem as informações básicas da onde ele vai subir, qual o destino, e ele já traz aqui que a criptografia padrão está habilitada. Então quando eu subir esse arquivo, ele será criptografado por padrão. Ou seja, todos os arquivos que forem feito upload nesse bucket, ele irá fazer utilizando o KMS criptografado por padrão, ok? Então aqui a gente pode carregar o arquivo e pronto, ele já foi feito o upload. Como você pode ver aqui, não houve falha, o status aqui está como bem sucedido e temos o nosso primeiro arquivo aqui no nosso bucket S3 já criptografado. Cliquei aqui para ver as configurações básicas dele aqui, assim como acesso de leitura, gravação, etc. Vou voltar lá para a nossa página do bucket inicial, pois lá, se eu abrir o arquivo, eu consigo ver alguns detalhes adicionais. Então aqui temos o arquivo. Vamos ver primeiro a propriedade do bucket. Então tem uma visão geral do bucket, o versionamento está desabilitado, e aqui embaixo eu tenho criptografia padrão.
vocês podem ver que ela está habilitada e ela usa uma chave AWS KMS, indicada aqui pelo ARN, ou endereço da própria AWS para o nosso serviço. Então, ele está utilizando esta chave para fazer a criptografia e para decriptar os dados também. Quando eu preciso fazer um GET, eu preciso ter acesso no KMS para que ele decripte o meu dado em tempo de execução. E uma coisa importante é, toda vez que você faz o upload de um arquivo, ele está automaticamente encriptando esse dado. Então você está consumindo daquelas 20 mil chamadas gratuitas que a gente tem iniciais, tá tudo bem? Então eu subi um arquivo, como ele foi criptografado, eu tive que fazer, na verdade o console fez aqui por trás, a gente não vê, mas ele fez um GET na nossa chave KMS e fez uma chamada do KMS Encrypt, que é uma API de encriptar o dado. Ele fez isso em tempo de execução. Então ele consumiu uma chamada para o nosso serviço KMS. Então isso é muito importante vocês entenderem, pois cada upload de arquivo que você faz ou download, ele vai precisar ter acesso ao KMS, o seu usuário ou o serviço que está fazendo esse GET ou esse upload, e será consumido uma chamada de API. E ultrapassando os 20 mil chamadas, vai começar a ser cobrado. Então, ao mesmo tempo que você mantém seguro, é importante saber que também será cobrado pelas chamadas no seu serviço de KMS. Cada arquivo utilizado, cada chamada para encriptar e decriptar será cobrado. E aqui você pode ver alguns detalhes adicionais sobre esse serviço e como até economizar na chamada. Voltando aqui para objetos, nós podemos também acessar esse objeto e ver os detalhes dele. Então aqui vocês vão ter um endereço, né, onde ele está, qual região o bucket está, qual a URL deste arquivo específico. Não está habilitado aqui o versionamento. A classe de armazenamento que a gente escolheu padrão, não mexemos. E aqui está habilitado a criptografia. Esse arquivo está criptografado utilizando SSE KMS. Ou seja, ele está seguro na nuvem, pois para conseguir, além de conseguir o acesso no Bucket S3, se isso ocorrer, quem está atacando a nossa conta ainda precisaria ter o acesso à nossa chave de criptografia. Então, isso aumenta muito a segurança da nossa conta. Então, mantenha o nosso dado criptografado, isso é muito importante, pois irá prevenir, inclusive, contra ataques de man in the middle. Se o dado estiver transitando criptografado, a gente só descriptografar em tempo de execução, na utilização desse dado, se alguém interceptar os pacotes, a nossa mensagem, o nosso dado, ele não estará disponível, ele estará totalmente encriptado. E aqui vamos então excluir o nosso arquivo. Você tem que clicar em excluir no objeto e ele sempre pede para digitar excluir permanentemente para confirmar que você quer mesmo excluir esse arquivo. Lembrando que só excluindo todos os arquivos do bucket, o bucket tem que estar vazio, né, que é o que a gente vai fazer agora, voltar para a página inicial para poder excluir também o bucket. Tudo bem? Então aqui você digita o nome do bucket e assim você também consegue, além de deletar o arquivo, deletar também o bucket. Isso é importante para não correr nenhum risco aí de ter uma cobrança adicional na sua conta aí que você está utilizando como aprendizado. Então a gente terminou aqui a parte do S3, vamos utilizar então outro serviço bem interessante, que fica no System Manager. Então vamos acessar o SSM, System Manager, e aqui vamos procurar, vou dar um find na página em Parameter Store, que é um serviço que a gente já
viu nas aulas anteriores. Então vou acessar aqui, explorar o Parameter Store, que é onde a gente consegue criar parâmetros de ambiente. Então conseguimos criar parâmetros que podem ser compartilhados no nosso ambiente entre várias aplicações ou microserviços. Então vamos criar um parâmetro. Aqui na criação de parâmetro você pode dar um nome a seu critério também. Isso não tem nenhuma restrição. O padrão é utilizar barra, pois ele é como se fosse um arquivo do S3, que ele tem como se fosse pastas. Então vou colocar aqui como meu app, barra URL principal, simulando que é uma URL padrão aqui da minha aplicação. E vou colocar uma descrição aqui, URL principal da aplicação web, como se eu fosse compartilhar entre microserviços, por exemplo. E na criação desse parâmetro, eu poderia usar uma string e colocar aqui https e o endereço da minha página, cabeçananuvem.com. Pode ser uma string aberta, como vocês estão vendo aqui, é uma string que não tem nenhuma criptografia, eu consigo, ao acessá-la, ver esse dado. Então esse dado vai estar em repouso aberto. Ou então eu posso deixar esse dado que vai estar em repouso, pois é uma variável de ambiente, ele está armazenado no Parameter Store, eu posso utilizar o Secure String, que é mais interessante e mais seguro para a minha aplicação. Onde eu posso utilizar a chave do KMS. Posso usar a chave padrão do SSM, que não tem custo, pois é uma chave padrão da AWS, eu posso utilizar o KMS. Então vamos utilizar a chave KMS que a gente criou, e como vocês podem ver aqui, o valor fica cifrado. Ou seja, se alguém acessar o nosso Parameter Store, a pessoa, o serviço, ou alguém que está atacando a nossa conta, ela não vai conseguir ver esse valor, pois o KMS é uma chave que ela precisa ter este acesso para conseguir visualizar. Aqui, como nós temos esse acesso, está no nosso usuário, eu atrelei ao meu usuário, eu consigo clicar aqui em visualizar e ocultar. Assim eu consigo ver o dado. O que está fazendo aqui no console por trás? Quando eu clico em visualizar, ele faz uma chamada no meu serviço KMS e dá o decrypt, o KMS Decrypt, que é uma API do KMS. Então o próprio console ele chama as APIs internas da AWS. Então quando estou dando clicar aqui, o console verifica se eu tenho esse acesso e chama o KMS Decrypt. Assim o console consegue exibir para mim, para o meu usuário, qual é o valor deste parâmetro. Então é muito comum utilizar o serviço de SSM Parameter Store para guardar segredos, uma senha de banco de dados, por exemplo, um dado mais sensível que é compartilhado entre microserviços da minha aplicação ou então entre algumas aplicações que ficam na minha conta AWS. É um padrão super comum ter essas variáveis de ambiente guardadas no Parameter Store e, por segurança, mantê-las encriptadas utilizando o KMS. Bom, como já utilizamos aqui, eu vou deletar para que também não tenha nenhum custo adicional ao manter o meu SSM Parameter Store criado. E já estou acessando o meu console Lambda para vermos como utilizar o dado não só em repouso, mas em tempo real, em tempo de execução. Vou criar uma lambda com a opção criar do zero. Você pode dar o nome que fica a seu critério. Vou colocar aqui como teste KMS. Vou usar o runtime Node.js, mas você poderia usar outro a seu critério, por exemplo, Python. E vamos manter aqui a configuração de permissões e acesso, vamos manter a padrão, que é criar uma função com permissões básicas do Lambda. E vamos criar nossa função. Essa permissão nós vamos mudar
durante o nosso exercício. Fique tranquilo. Pode clicar em criar função e vamos aguardar essa criação inicial. Então temos aqui nossa lambda básica em JavaScript, Node.js, e ele vem com Hello World básico. Vamos criar um caso de teste aqui. Teste, você pode manter as entradas padrões, pois não vamos colocar uma entrada via texto. E podemos rodar o teste para ver se a lambda básica está funcionando. E temos aqui o nosso código de retorno de OK. Descendo aqui a nossa barra, vamos chegar em variáveis de ambiente. E vamos clicar em editar para criar nossa primeira variável encriptada. Então aqui é chave valor. Então a chave é o nome da variável. Vamos colocar aqui no meu caso senha DB. Vamos supor que é a senha do database, nosso banco de dados. E o valor vai ser senha secreta 1234. Aqui em criptografia, vamos então habilitar para poder criptografar esse valor como se fosse uma senha. Então eu habilito aqui para criptografia em trânsito e clico em criptografar. Aqui nesse pop-up vamos selecionar o nosso KMS, e o que é mais interessante dos serviços AWS é que já vem com uma documentação super rica. Aqui em política de função de execução, ele já traz um exemplo de como seria a atualização ou uma política para poder chamar o serviço do KMS Decrypt. Então aqui o effect é allow, a ação é KMS Decrypt, no caso precisamos decriptar uma variável, então seria essa API que vamos chamar, o resource yarn, que é o que a gente referencia do nosso KMS, e quem está chamando, qual a condição, que é no caso a nossa lambda function test KMS. E aqui logo abaixo temos um exemplo de código de como decriptografar. Então aqui vamos primeiro copiar essa política numa área de texto, você pode copiar no seu bloco de notas, e logo abaixo temos o nosso exemplo de código lambda em Node.js. Se você está fazendo um exemplo em Python, ele vai trazer o mesmo exemplo, só que em Python ou em outra linguagem, Java ou Go, a linguagem que você estiver usando. Aqui vamos copiar também para uma área de texto, pode copiar no seu bloco de notas esse código, pois vamos usar de exemplo aqui. Então você copia além da política, copie também esse código nessa área de texto para testarmos a utilização da API de descriptografia do KMS. Então, como vocês podem ver aqui, o valor já foi convertido para um valor criptografado. Vamos então dar um OK e vamos testar a nossa variável. Se você descer aqui em variáveis de ambiente, vamos poder ver a chave, senha DB e o valor aqui criptografado ou seguro. Então, aqui na parte da função, vou clicar aqui no index.js e aqui é a área do código lambda, como vocês já viram nas aulas anteriores. Vamos então copiar essa função lambda e deu um erro aqui, digitei errado. Vou copiar, dar um Ctrl C aqui no meu código lambda e vou colar aqui na minha área, assim como vocês devem fazer também. Assim que você colar o código, dê um deploy e vamos falar um pouco sobre esse código pronto. Como vocês podem ver, as variáveis já vieram populadas com os dados aqui da nossa variável de ambiente. Então eu estou criando um objeto AWS e estou referenciando a biblioteca AWS SDK e já estou setando o ambiente que eu estou usando, que é o SA East1, que é a região que estamos utilizando neste exemplo. Ele cria 3 variáveis para utilizar no código, que ele declara o nome da função, ele guarda em uma variável encrypted o valor de variável de ambiente, que fica em process.env, o nome da nossa variável, e ele cria uma variável em branco, que é o que vai receber o nosso dado decriptado. Então aqui ele começa a validação. Então ele cria um objeto do KMS a partir da variável AWS com todo o SDK
de APIs da AWS, no caso ele instancia um objeto KMS. Aqui ele configura o valor que ele vai passar na API, que precisa receber o dado encriptado em base 64, é o nome da função, que no caso é o contexto da chamada da API, como vocês podem ver. E aqui ele vai chamar a API propriamente dita depois das configurações. Então ele dá um KMS, que é o objeto que tem as APIs do KMS, .decrypt, que seria a API de decriptar, e passa a variável rec. Então vamos testar aqui nossa função lambda. E temos o nosso primeiro erro, que já era esperado, pois não atualizamos a política que copiamos ainda. Então é muito importante, né? Como a gente sempre diz, os acessos eles são dados no momento que é necessário, só o privilégio necessário. Então no caso ele dá um erro de access denied, e como você pode ver aqui no texto, ele fala que ele não tem acesso a essa ARN de KMS. Então a gente vai atualizar aqui em permissões, ele tem uma função IAM atribuída, e vamos abrir essa função IAM em outra página para poder atualizar. Então, como vocês podem ver, esse é o nome aqui confira o nome da sua função, com o nome que abre na outra página. E aqui a gente pode anexar uma política, ou anexar uma política de linha, inline, que já adiciona aqui diretamente nessa role, que é o que a gente vai fazer no botão mais à direita. E vamos utilizar o formato JSON. Como já temos essa política pronta do exemplo, podemos apenas copiar essa política e substituir aqui o nosso JSON. Lembrando que aqui o statement é de allow, é permissão, ele vai permitir a função lambda que faça a ação KMS decrypt no resource, que é o resource ARN do KMS, e quem é o requisitante é o teste KMS, nossa função lambda. Então está tudo super amarrado para este acesso. Então você pode dar um nome aqui de teste KMS, por exemplo, para essa política ou policy, que será inserido de forma inline na sua função ou role. E quando você criar, ele já vai voltar para a página anterior. E você vai poder ver essa política anexada aqui na sua função. Você pode abrir e, inclusive, revisar. Então, já temos a nossa política atualizada na função IAM, e aqui já podemos voltar para a nossa função lambda, pois essa função já está atualizada. Aqui a gente já pode rodar novamente o nosso teste, e você vai ver que não temos mais erro de access denied. Porém, ele retornou null, pois não estamos fazendo nada. Ele está fazendo a função aqui decriptando, mas não retornou nada. Como vocês podem ver, não tem nenhum return, nenhum console. Então o que a gente vai fazer aqui é alterar o código rapidamente para dar um console.log, que é imprimir no log ou na tela. Então podemos imprimir a variável antes de ser decriptada, que é a variável encrypted. Então eu coloco aqui, entre aspas, dado encriptado, e concateno com a variável encrypted, e no final da API que faz a chamada do KMS decrypt, podemos dar um console.log, dado decriptado espaço, e um maisinho para concatenar com a variável que recebeu o valor decriptado. Assim podemos ver no log aqui da nossa lambda, se esses valores estão sendo impressos, estão populados de forma certa. Então, testando aqui a nossa lambda, para vocês tem que acontecer desta mesma forma. Imprimir aqui no console dado encriptado e dado decriptado. Conseguimos ver a variável antes e depois da nossa função de decrypt. Então, conseguimos ver nossa variável de ambiente que está totalmente inelegível para uma pessoa, né, que pode interceptar esse dado, pois ele está encriptado, só conseguimos ver em tempo de execução nessa lambda. E aqui o que vamos fazer também
é deletar o que acabamos de criar para que não haja uma cobrança adicional, nenhum risco de cobrança aí na sua conta AWS. Então você pode, no final dessa aula, caso queira, deletar a sua função Lambda, lembrando que as funções Lambda só cobram por execução em a cada 1 milhão de execuções, e você pode também deletar a sua KMS. É importante, se você não vai utilizar no seu dia a dia, deletar, pois vai cobrar de você $1 por mês. Eu sei que é pouco, mas se você não está utilizando, é muito importante você desativar aqui e deletar a sua chave. O que ele vai dizer aqui é que a chave ela é criada e fica por um mês, e você pode confirmar essa exclusão e colocar um dia, uma data específica para excluir. Ele exclui em no mínimo 7 dias, então assim que você deletar essa chave, eu estou colocando um aqui para vocês verem, né, que não é possível que ela fique ativa por mais um dia apenas. 7 dias é o mínimo, e você vai agendar esta deleção para 7 dias. Então você vai ser cobrado aí por 7 dias de utilização dessa chave KMS. Para que também é importante deletar para que você não fique aí com esse custo recorrente de $1 por mês. Aqui ficou agendado e já estamos seguros de cobranças. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de KMS e criptografia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo prático da aula de hoje. Vocês conseguem utilizar o KMS aí com diversos serviços. Mostrei aqui com alguns como é fácil essa integração entre serviços AWS com chave de criptografia. Caso tenha alguma dúvida, deixe o comentário no vídeo de hoje, pois ficarei muito feliz de poder ajudar vocês na sua jornada de aprendizado cloud. Não deixem de comentar e curtir a nossa página. Muito obrigado.